já são admitidos que eles têm família, então eles vêm morar com a família. E aí eles já vão ser colocados conforme as classes deles em conjuntinhos como esse aqui, bem pequenininhos, modestos, que já são um pouco melhores, já tem umas plantinhas, uma entrada para carro, né? Aí vai. Aí já começa, né? Os gerentes e tal, né? E aqui os engenheiros. Tudo engenheiro hídrico. Engenheiro civil, né? Empresa de construção civil tem que ser engenheiro civil. Tem uns mecânicos também e tal, mas a maioria é civil, né? Bom, é muita coisa para vocês lerem, mas é um caso triste que é os casos de contaminação que houve depois do fechamento do lago. Então, o que eu menciono aqui? Serra da Mesa, o rio ficou 30, 40 quilômetros seco durante meses. No Lajeado, a praia da cidade de Palmas, que era a principal praia para o turismo deles, foi interditada porque ficou com os dejetos da própria cidade que não trata o esgoto. E o caso mais triste foi lá em Itaparica, justamente, que teve uma epidemia de origem em parasitos, né, como se fosse uma verminose, só que muito violenta, uma hepatotoxicose do ponto de vista médico. Quase mais de 2.000 pessoas baixaram nos hospitais da região e dessas 88 morreram por conta daquela epidemia. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ficaram usando a beira do lago nas proximidades da cidade de Petrolândia. Por quê? Quando a cidade de Petrolândia foi alagada, ela é uma cidade antiga, da época do Império, ela tinha uma parte pequena que era um sistema de esgoto, outra parte eram fossas. E nada disso foi resolvido, inclusive o cemitério também não foi removido. Então, quando subiu a água, depois de pouco tempo ali próximo, aquela água ficou contaminada com o esgoto da própria cidade que foi submergida. E aí essas pessoas contraíram essa doença porque represa é um local insalubre. Não necessariamente sempre, você pode ir ali na represa de Furnas, tomar um banho e tal, dependendo do lugar que você vá, não tem tanto problema, mas quando tem cidade, quando tem locais onde já tinha algum problema sanitário, em geral, quando a água sobe, dá esse tipo de loucura. Pode seguir. A outra, do Lajeado, são fotos de antes e depois dela construir. Ali mostra mais ou menos como era o jeitão do rio. Essa aqui, que já é próxima da onde a obra vai ser feita, você pode ver que tem uma rodovia asfaltada. E aqui, eu montei errado, eu acabei colocando a outra por cima, tinha uma ponte sobre o Tocantins, que é uma rodovia que liga a capital, Palmas, que fica na margem, aqui na foto do lado esquerdo, mas é a margem direita do rio, e era uma rodovia que ligava Palmas com a rodovia Belém-Brasília, mais ao norte da cidade. E aí vocês podem ver que está sendo construída uma outra rodovia aqui. Por quê? Porque essa aqui foi alagada, então tinha que remanejar. Rodovia federal, tipo BR e tal, eles remanejam. Agora estrada, vicinal, essas coisas, pode esquecer que foi para baixo d'água, o povo de lá que se vire. E aí mostra mais ou menos a sequência da obra, né? Chamava Lajeado porque tinha uns pontões de pedra assim cortando o rio, né? Um estrangulamento natural dele. Aí eles aproveitaram essa formação, a cidadezinha está lá atrás. E aí vai fazendo o quê? Vai abrindo umas ensecadeiras, que são esses canteiros menores assim, aonde eles vão cercando, depois põem bombas e tiram a água. E aí vai estrangulando o rio já com uma estrutura de concreto e vai apertando ele. Pode seguir que nas outras fica mais claro o que acontece. Então aqui, por exemplo, eles já conseguiram avançar já um bom pedaço que aí bota em secadeira, seca o fundo, raspa, aparece a laje de pedra e começa a fazer as fundações em cima, né? E aí vai apertando até que consegue chegar no máximo possível do estrangulamento e faz um canal lateral. No caso do Irapé foi feito um túnel, porque o terreno não permitia um canal, então faz um túnel para desviar a água do rio, para poder secar tudo e completar a construção do prédio, né? Já é essa etapa aqui, ó, que já está todo seco e já está construído o prédio principal. Na realidade, a casa de força mesmo fica aqui nesse meio, e essa estrutura aqui é para aqueles vertedores, para quando ele está muito cheio tem que abrir para esgotar, né? Pode seguir. Aí é o tubo que vai conduzir lá embaixo na casa de força, aonde vai ser instalada o grupo tubo gerador. Aqui está um pouco invertida a ordem, na realidade essa peça aqui é do gerador que vem depois. Pode seguir. A praia que tinha antes, né?
é uma praia de rio bonita, né? Palmas fica do lado de lá, por isso que tem aquela estrada, o pessoal chega aqui, atravessa de canoa, de lanchinha e tal, ela ficava na margem esquerda do rio. Praiona mesmo, né? Serra da Mesa fica no mesmo rio, mas bem mais acima, numa região muito montanhosa, e aí mostra as mesmas fases da construção, só que numa situação de relevo totalmente diferente, né? Porque aí as costas do rio são muito íngremes, e é uma obra muito peculiar, que tem, parecida com Ilapé, ela tem 140 metros de altura, e a casa de máquinas é subterrânea, ela é dentro da rocha embaixo, né? Daí mostra ele já fazendo as ensecadeiras para poder liberar o fundo, né? E aí começa a construção do paredão, da parte mais baixa para mais alta. Pode seguir. As diferentes fases. Na realidade faltam fotos intermediárias, porque entre aquela e essa aqui tem quase 2 anos de trabalho em engenharia para poder subir esse paredão todo aqui. E aí, é claro, para poder fazer isso, você tem que, nas imediações, você tem que ter lugares onde você tira a pedra, onde você tira a madeira para fazer os andaimes, para fazer as caixas de concreto. Então, quando você fala em atingido, não é só o lago não, entendeu? O entorno todo fica tudo detonado. Não tem jeito de fazer uma obra grande sem fazer esse rebuliço todo. Não tem como, você tem que tirar uma quantidade. Imagina um volume desse, uma coisa que na crista tem quase 1 quilômetro de largura com 140 metros de altura. O perfil dela é um trapézio. Você tem que encher tudo isso de rocha. Tem que tirar essa rocha de algum outro lugar, não é isso? Ou de vários outros lugares, né? A casa de força subterrânea é feito um túnel ligado lá com a superfície, colocado um trilho para ir trazendo o material, né? Exatamente nessa caverna que aparece aqui toda iluminada é que foi construída a casa de força, ou seja, então os grupos, tudo, geradores, as máquinas. Claro que o pessoal não trabalha aí embaixo, a não ser quando é para dar manutenção. Eles têm uma casa de controle lá em cima na parte alta. O caracol, que é a parte final da tomada d'água, né? Porque você acelera a água antes de injetar na turbina, ele construindo ele pronto. E os rotores das turbinas, né? Aí também são seis máquinas de 400, 6 máquinas de 250, mais ou menos parecido com aquela de Itaparica, cada uma delas. Mas volta um pouquinho só, por favor. Né? Então, uma peça dessa, por exemplo, que é um rotor de turbina, isso é fabricado ou no exterior ou numa montadora de eletromecânica pesada lá em São Paulo, tipo uma Villares, uma Alstom, uma GE, uma Siemens, né? E isso põe nessa lagartona aqui de 40 pneus e vem subindo, né? Sai lá de São Paulo, pega a Anhanguera, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, Brasília, Anápolis, Belém, Brasília, chega num certo ponto lá em Minasul, vira à direita para poder chegar aqui. Cada uma dessas máquinas faz esse trajeto. Vamos lá. Ali vocês podem ver, bom, aqui ele entrou com o estator do gerador, né? E ali é o momento final, a missa de corpo presente, com toda a engenheirada, com seus capacetes, o governador do estado, o presidente da república, os prefeitos, puxa-saco todo, assistindo o quê? Momento culminante da colocação do rotor do gerador na posição final dele, que é uma operação delicadíssima e que é o resultado de anos e anos de projeto de engenharia, mais o trabalho dos fabricantes de equipamento, mais tudo que foi feito para chegar nesse clímax, vamos dizer assim, né? Tá certo? Então, quando vocês forem engenheiros de construir barragem, vocês se poupem, tá certo? Para quando o carnaval chegar, é isso, né? Está invertido também, porque essa parte é a parte hidráulica, na realidade ela é montada antes, mas aí é problema de quem montou o PowerPoint, né? No caso eu mesmo. Vamos lá. E olha que lindo o lago depois de pronto, né? O rio Tocantins, ele vinha pelo fundo do lago ali, todo, né, caminhando no meio das serras, fazia umas curvas e tal, e essas laterais são afluentes dele, né, que vai formando esses braços. E aí eles fizeram na altura máxima possível e colocaram um pouquinho acima da altura máxima possível. Precisou fazer um dique aqui na lateral, porque senão a água extravasava para a bacia vizinha.
né? Também é um outro problema, né? Os caras calculam, quando começa a subir, eles vão corrigindo em tempo real, né? Vamos dizer assim. Aí podia ter feito com 3 metros, 4 metros a menos, mas não, vai no limite para poder instalar a capacidade maior possível, e aí tem que fazer um dique na lateral aqui, porque senão a água extravasa para a bacia vizinha. Está terminando. Pode ir, Alain. Acabou? Então acabou. Então acabou. Muito obrigado. Obrigada, Serval. Vamos abrir agora nosso debate. Temos aqui uma pergunta escrita e vamos abrir inscrições para quem quiser vir aqui falar. Quem está anotando as inscrições? Tá lá? Eu vou ler aqui só uma pergunta. Você sabe a inscrição? Inscrição aqui com o Felipe. É uma pergunta aqui. Grande parte dos engenheiros hoje, quando se formam, buscam aperfeiçoar seus conhecimentos fora do país e acabam ficando por lá. Sendo assim, como fica a perspectiva brasileira, visto que empresas como a Gerdau buscam parcerias com universidades para moldar e treinar alunos de engenharia no perfil buscado na empresa? E quanto aos cursos, com esse crescimento e essa expansão desordenada de vagas e cursos novos, haverão profissionais especializados, habilitados, interessados na carreira acadêmica para atingir tal demanda? Samuel Felipe, graduando do BCIT, Campos Diamantina. Quem quiser fazer um minicurso com o Serval, fazer a inscrição depois que terminar aqui. Mais tarde, para não tumultuar aqui na frente. Posso? Vai ser bem objetivo. Na mesa anterior sobre mineração, fiz uma pergunta bem objetiva, perguntando se era possível fazer mineração sem dano ambiental e sem trabalho degradado humano. E ninguém respondeu. Eu só pedi o sim ou não e os 3 palestrantes acharam que tinham outras perguntas mais importantes e não responderam. Então eu queria, na mesma linha, perguntar a vocês 3 e gostaria, pelo menos um sim ou não, se quiserem aprofundar, tudo bem, se é possível fazer uma barragem sem degradação ambiental e social. Meu nome é Ayrton, Universidade Federal Fluminense, Niterói. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a questão do emprego no Brasil, porque o que eu vejo é que tem que gerar emprego independente da qualidade deste e da qualidade com que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, você vê muitos empregos deploráveis de minas, de carvão, coisas do tipo, que são coisas literalmente horrorosas. E a segunda pergunta é a questão da pressão dessas empresas nas mídias. Por exemplo, muitas empresas literalmente compram as empresas de comunicação, mostram uma imagem maravilhosa, mas na verdade são verdadeiras porcarias, incluindo as empresas estatais que eu já participei de uma. Minha questão é, para os 3, se a gente partir de um cenário possível, que vai ser criado um curso de engenharia hídrica, é isso, aqui no Teófilo, quais seriam as possibilidades de atuação de um engenheiro formado aqui na região, do ponto de vista de um desenvolvimento social para essa região? Vocês veem nessa, se existe uma possibilidade? Eu sou professor Jorge aqui da unidade e pretendo trabalhar com energias alternativas aqui. Mas eu acho que os 3 palestrantes foram felizes, cada um defendendo o seu ponto de vista.
mas eu vou jogar um pouco de areia nessa dúvida gerada com a alternativa da engenharia. E vou seguir a linha do Vicente, desenvolvimento social. Nós temos várias formas de alternativas de energia futura e forte. Energia de marés. Vamos falar aqui do Nordeste. Nós temos algumas regiões aqui do Nordeste que a maré chega a 7 metros de altura. Então nós podemos, dentro de 20 anos, 30 anos provavelmente, criar novas formas de emprego para engenheiro civil, engenheiro hídrico, novas outras formas de engenharia que vão surgir dentro desse campo de ação social que a gente está implementando. E nesse ponto o ENED é importante para isso, criar novas formas, alternativas sociais de divulgar a engenharia. E eu quero colocar o seguinte: vamos pensar em utilizar as fontes alternativas de energia aqui na região solar, que é importante aqui, a gente começar a plantar essa semente. A energia geotérmica, que é a minha linha de pesquisa nos últimos 10 anos, implementar isso para daqui a 100, 150, 200 anos, não penso nisso agora, essa minha área de pesquisa é para daqui a 200 anos, quando acabar o petróleo, talvez 300 anos aproximadamente. O Brasil já usa, nós somos o 16º país do mundo em energia geotérmica, e aqui ninguém sabia disso, pouca gente sabia disso. Então nós temos outras fontes alternativas de energia e novas fontes que a gente vai desenvolver, que a engenharia tem essa função, junto com a pesquisa científica e a extensão aí nas novas universidades que surgem no Brasil. Então eu proponho uma união, e vamos defender a terra, vamos ter a abóbora lá, vamos defender o homem do campo, e vamos criar as PCHs, não tem como a gente fugir delas, mas vamos criar fontes alternativas de energia e pensar futuro, energias de maré, ou que a gente vai criar grandes barragens na parte ocidental do Atlântico, e aqui no Nordeste nós temos algumas regiões que têm essa alta capacidade, e pensar em energia solar para o campo, para essas comunidades carentes aqui da região, para várias escolas e outras fontes alternativas de energia. É isso que eu tinha que colocar. Fechou um bloco de 5 perguntas, vou abrir para os palestrantes responderem. Vou tentar ser tão rápido quanto as perguntas. Ainda bem que o pessoal está perguntando rápido, né? Porque ontem e hoje de manhã teve gente que palestrou junto com os palestrantes. Felipe foi a primeira, é isso? Felipe, negócio dos engenheiros para fora do país, é isso? Cadê? Felipe? Ah? Samuel? Não tem. Ah, bom. Rapaz, a sua pergunta era muito melhor para aquela mesa de ontem do que de hoje, viu? Eu não consigo responder, quer dizer, eu resolvi seguir carreira acadêmica, seguir carreira de pesquisador, de docente e tal, não sei exatamente porquê, mas foi uma ótima decisão. Eu cheguei a trabalhar em empresa por pouquíssimo tempo, e aí tive uma oportunidade que um professor meu chamou para fazer um mestrado e tal, e aí começou como muita gente começa. Mas a sua preocupação é válida. A universidade tem que se preocupar com formar a sua própria mão de obra, porque se ela não fizer, ninguém faz por ela. Então, a ênfase muito exagerada apenas em profissionais para o mercado de trabalho pode ter essa sequela negativa, que é você achar que as pessoas todas têm que trabalhar nas empresas ou em obras de governo, ou eventualmente até em terceiro setor, e se descuida de formar as pessoas que vão continuar a atividade de ensinar e de pesquisar. Então isso eu acho que valeu mais como um alerta a sua pergunta, mas infelizmente não dá para avançar muito mais do que isso não. Eu acho que tem que insistir com a ideia de que nós temos que formar a nossa própria mão de obra, porque se a gente não fizer, ninguém faz. Então não deem uma exclusividade para o mercado de trabalho. Briguem para que haja também alguma orientação dentro dos cursos para a pesquisa e para a docência. Porque uma parte de vocês não vão fazer engenharia hídrica para necessariamente construir barragem. Pode fazer engenharia hídrica para se voltar para a parte da pesquisa. Eu já vou engatar com a pergunta de quem foi mesmo a penúltima, do possibilidade de atuação aqui na região. Vicente, esqueci de anotar. Olha, eu não conheço muito bem a região, mas tem uma resposta que é bem genérica. Você começa a bater muito nessas coisas da engenharia, tem logo algum sacana assim: você é um traidor da classe. Já teve gente que até botou de mim: vou abrir um processo no CREA. Eu falei: pois pode abrir, que eu só tenho meu CREA provisório, que eu fiz do 5º ano da faculdade e nunca mais fiz o outro. É um erro, porque a engenharia já fez tanta besteira nesse mundo
que se a gente formasse as pessoas só para consertar, já seria um grande mercado de trabalho. Vou responder com um exemplo, porque eu não conheço a região. Eu tinha brincado que o cara pode fazer engenharia hídrica para tentar amenizar situações de falta de água ou de falta de irrigação na parte da agricultura, é apenas um exemplo, mas eu não sei exatamente como que seria. Mas, por exemplo, eu garanto que essa cidade aqui não faz tratamento de esgoto. Tá certo? Quantos habitantes tem nessa cidade? Hã? Quanto? 30 mil? 150 mil? Uma cidade de 150 mil pessoas puxa aproximadamente 400 litros por segundo de água. Portanto, produz aproximadamente 400 litros por segundo de esgoto. É certo que o esgoto tem uma parte mais sólida, então talvez o volume aumente um pouco, não é isso? Mas em compensação, uma parte da água não vai para o sistema de esgoto porque evapora, não é isso? Quando você rega o jardim, não vai para o esgoto, né? Ela evapora. Quando você lava um carro, ela evapora, ou a parte vai para o pluvial. Para construir uma estação de tratamento para 400 litros por segundo, 500 litros por segundo, que seria mais ou menos o consumo dessa cidade, você vai ter que gastar aí por volta de uns 35, 40 milhões de reais, e você vai ter que empregar uma parte dos engenheiros para resolver esse tipo de problema, que é uma engenharia convencional. Se quiser fazer bem feito, custa um pouco mais caro, gasta um pouco mais de massa cinzenta, mas tem que resolver. Se a cidade de Teófilo resolveu o seu problema de esgoto, a cidade de Nanuque resolveu o seu problema de esgoto, são as maiores cidades do Vale do Mucuri. Numa etapa seguinte vai ter que resolver nas cidadezinhas menores que também jogam esgoto no mesmo rio. E quem sabe um dia o rio Mucuri fosse um rio isento de esgoto. Melhor do que um rio cheio de barragem. Ou não? O que é melhor? Um rio isento de esgoto ou um rio cheio de barragem? Não sei. Vocês resolvem, vocês que vão fazer engenharia hídrica. Emprego no Brasil, gerar emprego no Brasil. O Wilton, não entendi muito bem o caráter da pergunta não, mas o que quer que se resolva fazer bem feito gera emprego. O problema é que, com o poder econômico e político estando na mão dos mesmos grupos, existe uma espécie de monopólio da geração de emprego, porque existe um monopólio do financiamento. Então, qualquer criação de postos de trabalho depende de você avançar o capital, depende de você obter financiamento. Então, é uma espécie de um círculo vicioso maldito, que ele tem que ser rompido. Se ele for rompido, você consegue criar emprego também em opções alternativas, opções menos agressivas, menos destrutivas, não necessariamente só para repetir o que está aí. Se for para repetir o que está aí, de fato tem que fazer barragem, tem que fazer indústria metalúrgica, tem que fazer eucaliptal para celulose, etc, etc, e vai continuar tendo emprego e desemprego. Porque se as pessoas acreditam que esses investimentos geram emprego, é só elas olharem o que está acontecendo na região. Gera emprego, mas gera desemprego. Que são características do capitalismo, ele gera emprego e desemprego ao mesmo tempo, gente. Não adianta vocês acreditarem que o capitalismo é capaz de gerar emprego para todo mundo e absorver toda a mão de obra, porque isso não é capitalismo, é outra coisa que não existe ainda, mas não é capitalismo. O capitalismo, intrinsecamente, ele gera emprego e desemprego. Tá certo? Então, não responde a sua pergunta, mas não uma luzinha, né? Pressão sobre a mídia, você falou uma coisa que é super verdadeira. As empresas praticamente mantêm a mídia à disposição dela. Por quê? Porque é essa mídia, né? No assunto que nós estamos conversando, eu pedi, não sei se deu tempo de distribuir um quarto arquivo, lembra que eu mandei com uma lista de sites sobre hidrelétricas? Não deu tempo. Então distribuo mesmo a posteriori. Vocês têm a lista das pessoas? Eu fiz uma lista de sites, eu vou usar isso amanhã no minicurso. Para quem quer um pouquinho mais de informação sobre hidrelétrica, sobre o movimento de ameaçados, de atingidos no Brasil, no mundo, sobre a parte de projetos de infraestrutura em geral e tal, hoje em dia você tem que recorrer à internet, você tem que recorrer a jornalzinhos desse tipo. O Brasil, de fato, é um jornal que vende a R$ 2,80 na banca, que está mal das pernas desde que foi criado há 8 anos atrás, mas que traz na capa uma fotografia
da marcha dos atingidos pela barragem do Estreito, na divisa do Tocantins com o Maranhão, e lá dentro traz 2 páginas de matérias sobre os atingidos de barragem em vários pontos do Brasil. Vou abrir aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, atingidos por barragem, a blindagem das empresas, uma matéria enorme sobre o Estreito, né? Depois tem ainda também uma coisa dizendo que a Vale do Rio Doce não paga impostos lá na prefeitura, lá no Pará, onde ela atua, etc. É isso, mídia alternativa, de esquerda, pequena, nem sei se vende um jornal desse aqui em Teófilo, mas em Belo Horizonte você aparece. Então, infelizmente, nós estamos, do ponto de vista de mídia, é melhor gastar o seu tempo em procurar coisas alternativas das ONGs, das entidades ambientalistas, dos sites da internet, jornais internacionais em inglês, em francês, em castelhano, do que ficar aí lendo revista Veja ou similares. Realmente, você tem toda a razão, não tem como acreditar naquilo que você vê, principalmente quando são notícias sobre os grandes feitos das empresas. Tem que ter alternativas, como tudo nesse mundo. Professor Jorge, meu amigo, maré de 7 metros, se tiver, tem no Maranhão. Agora, a maré não é uma coisa solta no espaço que nem a represa, ela bate no litoral. Precisa ver quem está morando nesse litoral, o que as pessoas fazem. Porque no Golfão Maranhense, que é onde tem essas marés de 7 metros, na região de Alcântara, por exemplo, está cheio de morador ribeirinho. Para você fazer uma maré motriz ali, de repente você tem que desalojar pessoas também. Então é uma coisa a ser pensada. Não é o fato da energia ser alternativa que significa que ela é socialmente benéfica ou inócua. Já tem movimento de atingido por eólica no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque as eólicas são muito grandes, ocupam uma área muito grande nas dunas e o pessoal que morava lá não está gostando. Porque eles são desapropriados também, eles têm que sair dos seus terrenos, né? PCH eu recomendo cautela, caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém, já dizia minha avó. Porque tem PCH que só é pequena porque a potência que eles instalam no primeiro momento é menor do que 30 megawatts para poder se beneficiar da legislação. Mas a barragem é alta, é grande e o lago muitas vezes é grande, e o estrago também. Aqui mesmo no Mucuri tem projeto do PCH que já tem gente reclamando ali perto do Nanuque. Então a PCH não é necessariamente benévola, muita cautela com o PCH. Solar, o senhor tem razão, para esquentar a água a melhor coisa do mundo deve ser obrigatório no Brasil inteiro. Agora o solar para a eletricidade é aquele caso que eu comentei da placa fotovoltaica que é fraquinha, que não tem como resolver. A térmica, o senhor me pegou, a geotérmica realmente não tenho a menor ideia, mas se o vapor da geotérmica for utilizado, é uma energia que é convencional, porque é uma máquina tipo um ciclo Rankine com caldeira, turbina, condensador, etc. E tem que usar muita água da superfície para resfriamento. Então também não é inócuo. É duro, né, professor? Diz que tem um problema que a física é implacável, né? A geografia e a física são implacáveis. Não existe nenhuma energia limpa, nem renovável, nem benevolamente intrínseca. Não existe. A parte do impacto social, cadê o Alan? Você pergunta, de manhã ninguém respondeu, eu não sei, não fiquei até o final. Sacanagem, né? Barragem de médio, grande porte, vamos falar português claro aqui. 10, 15, 20 metros de altura já começa a ser meio grande, tá? Tudo isso é proporcional ao tamanho do rio, evidentemente, não é isso? Mas barragem com 10, 15 metros de altura, até a própria Comissão Mundial de Barragem já considera que é grande. Barragem sem degradação ambiental não é possível porque ela altera o rio como entidade física, geográfica. Então, esquece. O negócio de fazer barragem sem agredir o meio ambiente é a conversa do Lula, da Dilma, etc. E dos outros também, porque agora é a conversa deles, mas antes era a conversa dos outros. Então, sem degradação ambiental, nesse sentido da alteração do rio, é impossível. Claro que você pode fazer mais bem feita, pode ser de tamanho menor, pode ter regime operacional que favoreça a renovação da água, pode ter rio acima da barragem, todas as cidades tratarem o seu esgoto e não ter muito uso de produto químico, nem muito dejeto jogado na barragem, de tal maneira que ela seja saudável. E o regime operacional dela é super importante porque quem está rio abaixo depende dela. Entendeu? Então,
Teoricamente é possível. Sem degradação social, só no dia que o regime for democrático. O regime não é democrático, né? Quer dizer, a gente vota, ainda pode falar o que quiser, aqui é uma universidade pública, se eu quiser falar mal do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, de quem eu quiser, eu falo até do reitor, eu também falo, embora não tenha motivo nenhum para falar mal dele. Mas a ideia, para dar um resumo assim, enquanto as grandes empresas tiverem esse poder que elas têm, e tiverem cada vez mais poder, a democracia está cada vez mais difícil. Não sei se vocês me entenderam, não é um problema do regime político partidário, é um problema das relações de força que existem na sociedade mesmo. As grandes empresas são muito poderosas, e quanto mais poderosas elas forem, mais difícil atingir uma sociedade democrática. E aí, fazer barragem, qualquer coisa sem degradação social fica impossível. Se a sociedade for cada vez mais democrática, portanto, se as grandes empresas tiverem cada vez menos poder, aí talvez seja mais viável você conseguir fazer uma coisa sem degradação social. Entendeu? Agora, claro que tem lugares que mora mais gente, lugares que mora menos gente, isso seria um critério eventualmente, entendeu? Onde mora menos gente, também tem que ver, porque às vezes onde mora menos gente tem unidade de conservação, tem área preservada, tem mata. Então é uma equação muito difícil de resolver. O problema pior não é que a equação seja difícil de resolver, o problema pior é que quem está no poder não quer resolver. Quem está no poder quer fazer do jeito que sempre fez. E por isso que a gente tem que resistir. Nós, o MAB, o ENEDES, né? Os jornaizinhos desse tipo, né? Alguns padres, não é isso, padre? Poucos, né? Alguns bispos, que nem Dom Erwin Krauter lá no Xingu, que defende sozinho há mais de 30 anos que não sejam feitos os projetos do Xingu. E uma parte de vocês, estudantes universitários. De novo, está na mão de vocês, escolher o que vocês vão fazer depois. Respondi tudo? Respondi tudo. Bom, acho que muita coisa aí o Servar já respondeu. Tentar dar algumas contribuições aqui também. Bom, com relação a essa questão dos meios de comunicação, os meios de comunicação eles não estão dissociados desses grupos econômicos que têm o controle desses grandes projetos, muito pelo contrário, estão diretamente associados a eles e são instrumentos ideológicos desses grupos exatamente para fazer o convencimento geral de que as coisas são assim, devem permanecer assim e que não tem uma outra alternativa. Agora, de fato, tem os meios de comunicação alternativos que são construídos aí com muita dificuldade, mas que são construídos, como o Servar aqui deu o exemplo, o Brasil de Fato, que é um jornal construído pelos movimentos sociais e que vem aí já se consolidando há um tempo, embora com muitas dificuldades, justamente por não ter acesso a essas grandes quantias de recursos que são mobilizadas para sustentar esses grandes meios de comunicação ligados a esses grupos. Então, até aproveito para fazer a propaganda aí. Quem quiser se manter informado sobre essas questões pode estar tanto procurando o Jornal Brasil de Fato nas bancas, quanto assinando também o jornal, que vai estar sempre recebendo e ajudando a manter mais esse instrumento aí de comunicação contra-hegemônica construído pelos movimentos sociais. Bom, a questão das barragens sem impacto social e ambiental, acho que é isso, concordo inteiramente aqui com o que o Servar colocou. Essa questão das tecnologias alternativas aí, acho que queria comentar um pouco também com relação a isso. O debate que a gente faz é que o problema ele não é tecnológico, não é um problema técnico. O problema ele está no modelo que é constituído aí em torno da geração e do consumo de energia. Então, dentro desse modelo energético que a gente tem hoje colocado, qualquer qualquer tecnologia utilizada para gerar energia, ela vai estar servindo a esse modelo.
E aí a pergunta, acho que o centro do debate que a gente faz, né? Energia para quê e para quem? Quem é que está se beneficiando com isso, como está se beneficiando? E aí, respondendo um pouco também nesse sentido, uma das provocações aqui do Servar com relação à questão do conceito de energia, ele trouxe aqui o conceito mais técnico, né, da engenharia com relação à questão da energia. A gente debate uma outra conceituação, uma outra definição de energia de um ponto de vista aí mais sociológico. E nesse sentido a gente diz que, e temos convicção de que a energia ela é uma construção social histórica. E por ser uma construção social histórica, é fruto do trabalho humano. Então, para que se gere energia, é necessário ter trabalho humano materializado ali, seja qual for a fonte que esteja, para que essa energia esteja disponível ao consumo humano. E, além da necessidade de incorporação do trabalho humano para a geração de energia, de forma que ela esteja disponível ao consumo humano, se produz também uma mercadoria que tem um duplo caráter. A energia ela é um bem de consumo, quando você consome individualmente para acender uma luz, esquentar um chuveiro, mas a energia também configura um bem de produção. É uma mercadoria que é utilizada para produzir novas mercadorias. E esse é o caráter mais fundamental que interessa ao capital, porque a partir da utilização da energia como bem de produção, vão ser produzidas mais mercadorias que vão ser consumidas e vão aumentar a geração de lucros, aumentar a acumulação capitalista. E essa energia, além de ser gerada a partir do trabalho humano, da exploração do trabalho humano, ela vai possibilitar uma maior exploração do trabalho humano, porque quanto mais energia você tem disponível, mais essa energia vai ser utilizada para aumentar a intensidade do trabalho, gerando mais lucro e mantendo assim um ciclo vicioso de exploração aí dos trabalhadores. A questão outra provocação aí do Servar também, a questão do potencial. Quando a gente colocava ali do potencial, ele fala, você está jogando do lado do inimigo, partindo de um conceito que é do inimigo. No campo do inimigo, isso. Mas a gente acredita que é justamente que é importante entender como eles pensam para poder contrapor com uma outra forma de pensamento. E a nossa luta é justamente contra as barragens, porque a gente entende que a partir dessas perguntas também, energia para quê e para quem está se beneficiando com isso, a geração de energia não se necessita gerar mais energia para atender a população, mais eletricidade para atender a população. A quantidade de hidrelétricas que existem no Brasil hoje são mais do que suficientes para isso. Então a gente entende que não é necessário construir mais barragens, gerar mais impactos, sendo que essa energia, essa eletricidade produzida vai ser utilizada tão simplesmente para possibilitar cada vez mais o saqueio dos recursos naturais, vai possibilitar o aumento da exploração dos trabalhadores brasileiros para levar toda a riqueza produzida a partir daí para fora. Então, nossa luta é contra as barragens. Acreditamos que não é necessário que seja construída mais nenhuma barragem no Brasil. Agora, quando a correlação de forças não permite que a gente impeça a construção das barragens, aí a gente vai fazer a luta pela garantia, minimamente pela garantia dos direitos dos atingidos, para que eles possam ter as condições de vida dignas ali, conforme deve ser. Mas a questão central é que o problema não é tecnológico. A tecnologia pode e deve ajudar, mas a questão central é como que se configura esse modelo energético.
dentro de um outro modelo energético, as fontes alternativas podem sim ter efeitos muito melhores, tanto ambientalmente, socialmente. Agora, dentro desse modelo que está colocado, é indiferente a fonte, porque vai servir ao mesmo modelo, vai continuar servindo à exploração dos trabalhadores e à exploração dos nossos recursos naturais. Bom, e a questão do profissional, acho que, como o Servá colocou aí também, está na mão de vocês, né? Vocês que estão formando em engenharia, têm aí, são o tempo inteiro direcionados justamente para ir trabalhar nessas grandes empresas. E como engenheiros vão ser os chefes ali, né? Então é muito tentador isso. Agora, vocês podem optar por isso, ou podem optar também por trabalhar em outras formas, em outros, que não necessariamente essas grandes empresas, que certamente vocês vão ganhar menos com isso, mas podem estar contribuindo aí para a mudança desse modelo. É isso. Talvez as engenharias sejam a expressão mais suprassumo da técnica. E enquanto ele falava da tecnologia, da técnica, eu lembrei de um autor que se chama Jean-Pierre Dupuy, da ecologia política dos anos 70, que dizia que os ecologistas não eram contra a técnica, mas sim sobre as formas de apropriação que a sociedade capitalista faz acerca da técnica. O ferro pode servir para fazer arado ou tanque de guerra. Quem resolve isso é a sociedade onde essa técnica é forjada. Então, como a gente está aqui no debate com os engenheiros, eu acho que o curso de engenharia que virá para aqui depende também da disputa que será travada internamente por vocês. Pode ser um engenheiro hidráulico para construir 7 projetos hidrelétricos projetados para o Rio Jequitinhonha e outros tantos para a bacia do Mucuri, ou um engenheiro hidráulico que questione esses projetos. São visões distintas acerca do mesmo exercício profissional. Sobre a pergunta do Alan, eu acho que nesse modelo de sociedade que nós atualmente vivemos, e com a nossa incapacidade de questionar as formas de progresso que essa sociedade apresenta, então é impossível se construir uma barragem que não desencadeie conflitos e impactos. Agora, é a velha pergunta. É para se incorporar na economia global como agrominério exportador, que é essa energia gerada, e com que impactos? Que custo? Qual é o custo? Qual é o custo desse desenvolvimento, do neodesenvolvimentismo brasileiro? Do caminho, do ladrilho, como se está se ladrilhando o caminho para nos tornarmos um país de fato desenvolvido. Então, acho que passa por questionar por quê. Qual a necessidade de se gerar essa energia? Do professor Jorge, a respeito das PCHs, no grupo que eu faço parte do UFMG, a gente tem debatido muito sobre as PCHs, porque o tamanho nesse caso não é o que determina. Você pode ter pequenas centrais hidrelétricas instaladas, como é o caso do Rio Doce, que são 30 projetos em planejamento. Então o regime lêntico desse rio completamente destruído. Então é a forma como se utiliza, ela pode ser uma alternativa, mas ela tem que se levar em conta as variáveis locacionais, porque você pode colocar 30 PCHs e aí destruir por completo um rio. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Então está encerrada a nossa mesa, obrigada pela presença. E vou passar agora a palavra para a Alina, que vai mediar a próxima mesa.
gente vai continuar, viu?